Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso Acorda Sucupira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é dia 23 de outubro, quarta-feira de 2024. E vamos falar o seguinte, hoje vamos falar um pouco sobre algumas ideias econômicas assim que não são muito comuns para as pessoas, mas que fazem muita diferença para entender o cenário que a gente está vivendo hoje, né? E a principal delas é o tal do juro neutro, né? E como é que essa irresponsabilidade, ou não é nem uma irresponsabilidade, mas essa falta de credibilidade do atual governo, do governo Lula, com responsabilidade fiscal, tem afetado o juro que pagamos e que vamos pagar, né? E por que o que isso tudo tem a ver com o juro neutro? Então vamos começar aqui falando o seguinte, né? Tem uma entrevista muito boa do Fábio Kanzuki no Estadão de hoje, vale a pena você dar uma conferida se você tiver tempo. Fábio Kanzuki foi diretor do Banco Central, está hoje na Asa Investments, uma asset, é um grande conhecedor de política monetária, é um cara que é muito didático e muito fácil de entender, e ele está lá falando do juro neutro. Ontem, o Campos Neto também meio que falou um pouco sobre, meio não, né? Falou sobre isso na entrevista à CNBC lá nos Estados Unidos, e esse é um tema importante não só para o Brasil, mas para a economia como um todo, né? Global, como um todo. No Brasil especificamente, o juro neutro tem sido afetado, de acordo com alguns economistas, ontem eu falava com alguns economistas também, por essa ideia de que o governo gasta e não se preocupa muito em cortar esses gastos, e isso, nessa expansão fiscal, como se chama, que é quanto mais o governo gasta, mais dinheiro ele joga na economia. Então ele está expandindo esses estímulos fiscais, né? E isso acaba, obviamente, pressionando preços, inflação. Então você tem hoje uma conversa de que a inflação está meio controlada, mas quando você olha para o mercado financeiro e para as expectativas do mercado financeiro, você vê que existe uma preocupação com o futuro da nossa economia no que diz respeito à inflação. Então, se você olhar para o Focus, Boletim Focus, que saiu na segunda-feira dessa semana, lembrando que o Focus é uma pesquisa aí feita com agentes do mercado financeiro, economistas, analistas, e o Focus ele traz então as expectativas desse pessoal pesquisado para a inflação, Selic, dólar, etc. Então você tem um aumento, já não é toda semana especificamente, mas já há várias semanas, desde o início do ano, tem um aumento de expectativa para a inflação deste ano, que no Focus dessa segunda-feira chegou a 4,50%, que é o limite mais alto da meta de inflação para esse ano de 2024, e em 2025 está em 3,99%, então 4% também, muito longe da meta de inflação, que é 3%, né? E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente precisa de juros mais altos para frear a inflação. Isso quer dizer que a política monetária está perdendo potência, né? E a discussão é sobre por que ela está perdendo potência. Algumas pessoas acreditam que a política monetária está perdendo potência porque existe essa expansão fiscal do outro lado. Então, de um lado, o Banco Central está tentando conter a liquidez do mercado, né? Tirar dinheiro da mão das pessoas via juros mais altos, fazer com que a pessoa invista, né? Guarde o dinheiro por mais um tempo, em vez de gastar esse dinheiro, e também desincentivando a compra, desincentivando o crédito de alguma forma, né? Com juros mais altos. E do outro lado, você tem quase metade do crédito subsidiado pelo governo, isso é, com juros mais baixos, né? Com garantias do governo, etc e tal. Isso faz com que os juros fiquem mais baixos desse lado, né? 40% aí do crédito é subsidiado, mais ou menos, no Brasil. E você tem, além disso, outras transferências de recursos para
como benefícios sociais, Bolsa Família e coisas desse tipo, que acabam jogando dinheiro na economia e fazendo com que o consumo permaneça elevado. Aliás, o consumo que foi indicado pelo FMI como um dos motivos para a revisão do PIB, né, o crescimento ainda mais alto para este ano. Muito bem, então, indo para o juro neutro aqui, para a gente não divagar muito, o que é o juro neutro, né? O juro neutro é aquele nível de juros, é uma ideia teórica, não é, como é que a gente fala? Não é empírica, né? Você não tem como testar isso, você meio que tenta adivinhar onde está, né? Isso não é um problema, tá? Isso existe em vários campos da ciência, né? Por exemplo, o buraco negro era algo que ninguém tinha visto e já tinha se calculado que existia. Então, é óbvio que eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas estou falando que às vezes a gente não vê uma coisa, mas a gente sabe que ela existe da mesma forma. Então, o juro neutro é esse juro onde você nem incentiva o consumo ou incentiva a economia, né? Nem retrai a economia, nem contrai a economia. Então, eu juro que naquele nível ele não afeta a inflação, certo? Então, para você fazer com que a inflação caia, você tem que ter um juro acima do juro neutro, um juro real acima do juro neutro. O que é o juro real? O juro descontado da inflação. Então, vamos lá. O que o Banco Central hoje imagina que é o juro neutro no Brasil? É 4,5%, se não me falha a memória, não sei se chegou a 4,75 agora, mas era 4,5 até pouco tempo atrás. Então, se você imaginar que o juro neutro é de 4,5 e a inflação também é 4,5, né, para o próximo ano, ou para os próximos 12 meses, você vai ter aí 9% somados, né, conta de padaria aqui, tá, gente? 9% somados e nesse nível, então o juro de 9% ele nem contrai a economia e nem expande a economia. Para você baixar a inflação, que é o que a gente quer, você precisa ter um juro acima desse 9. Hoje, o Selic está em 10,75. O que o Fábio Kanzuki, que é aí diretor do Banco Central e também aí sócio lá da Asa Investment, está falando? Ele acha que o juro neutro brasileiro está em 6,5%. Ele fala, olha, é estranho porque a gente tem subido o juro e a inflação não reage, a inflação não cai. Ele fala, olha, então, se você tem uma inflação, um juro neutro de 6,5 e você tem aquela mesma inflação hipotética aqui de 4,5, você vai ter 11% de juros sem fazer estrago nenhum na economia brasileira. Então, ontem, quando o Campos Neto está lá falando, olha, lá na entrevista dele nos Estados Unidos para a CNBC, vai ser muito difícil juros menores do que o que a gente tem hoje, a não ser que a gente tenha um choque positivo no lado fiscal. E você tem, no mesmo dia, o Haddad também lá nos Estados Unidos falando, olha, a gente vai fazer o ajuste fiscal via receitas e despesas. Não era o que ninguém queria escutar. Todo mundo quer escutar, vamos cortar despesa, que é esse o problema maior que o governo tem. Ele tem como controlar as despesas e não tem feito nada nesse sentido, né? Tem uma promessa de aparecer um grande pacote aí depois das eleições, etc e tal, mas ninguém acredita mais nisso, até porque quando o governo promete, ele não cumpre, e quando você vai ver a promessa, mesmo se cumprisse, a promessa não fazia sentido. Então, esse é um dos problemas. O juro neutro, então, a 6,5, na ideia do Kanzuki, exigiria aí uma Selic próxima a 12, 12,5, 13 até, para você conseguir levar a inflação para a meta. Então não é improvável que a gente veja aí mais duas altas de 0,50 nas próximas reuniões do Copom. E aí entra o Galípolo, talvez, me falava um economista ontem, com o trabalho feito já, né? E tudo que ele precisa fazer é segurar o juro onde estiver, e isso facilitaria então a, como a gente fala, uma reancoragem das expectativas de inflação, né? Qual é o problema das expectativas desancoradas ou expectativas de inflação mais altas, né? A economia, os agentes econômicos vendo uma inflação mais alta no futuro, é que eles acabam reajustando os preços já
para poder fazer frente a esse custo que eles acham que vai ser mais alto no futuro, e aí eles acabam provocando um custo mais alto no futuro, né? Outro dia a gente fala um pouco mais sobre isso, mas a ideia é basicamente essa. Enquanto o governo Lula não controlar os gastos, não aparecer com um plano para controlar os gastos, a gente vai ter juros cada vez mais altos, cada vez por mais tempo. Muito bem, como é que você defende a sua carteira com isso? Já falei para vocês, hoje, se você acha que o teto do juro realmente é 13%, mais ou menos onde está rodando aí essas expectativas lá no Tesouro Direto, por exemplo, 12, alguma coisa, você já pode comprar um pré-fixado e travar essa taxa para os próximos 10 anos. Agora, se você acha que não, que a gente vai precisar de mais tempo e mais juros para controlar a inflação, aí você tem duas opções, na minha opinião. Você pode entrar num título que pague IPCA mais um juro real, que está no Tesouro Direto a 6,6 mais ou menos. Então, se você for para crédito privado, você tem que colocar um prêmio a mais aí. IPCA mais 6,6 é o que o governo está pagando. Então, uma empresa que tem mais risco que o governo, ela tem que pagar um pouco mais que isso, tá? Em geral, tá bom? Regra de bolso não é sempre assim, mas é quase sempre assim. E a outra é ficar em Selic, Tesouro Selic mesmo por algum tempo, até que essa nuvem se dissipe. Talvez você perca aí o timing do pré-fixado, por exemplo, mas também não vai fazer muita diferença esse tipo de movimento. Lembrando que você não precisa entrar exatamente no ponto de virada e nem sair exatamente no ponto de virada nos seus investimentos. Pode esperar um pouquinho, sim, o movimento ficar um pouco mais claro, as coisas ficarem um pouco mais simples, e aí você perde um pouco dessas pontas, mas você pega aí boa parte do movimento. Só acompanhar a gente aqui, que com certeza você vai pegar boa parte desses movimentos, beleza? Rapidinho, antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre expectativas do IPCA 15 para amanhã, né? Prévia da inflação. Muito bem, prévia da inflação oficial para amanhã, expectativa do mercado é em 0,51% de aceleração no mês contra mês. As expectativas vão de 0,43 a 0,60. Vocês vão lembrar, essa vai ser a primeira alta depois de 3 quedas consecutivas do IPCA 15. Muito aqui culpa, digamos assim, de bandeira vermelha nível 2, né, na energia elétrica, o que fez com que as contas de luz ficassem mais caras neste mês, e o IPCA 15 já pega metade, então o IPCA cheio já vai pegar mais o mês inteiro, né, o IPCA do mês todo. E do gás de cozinha também teve alta nesse período, e a comida em casa também ficou mais cara. É isso a expectativa do mercado para amanhã. Lembrando que tudo isso, né, tem a ver com aquelas expectativas para os juros, né? Quando a inflação, se vier um número muito mais alto do que o esperado, né, mais alto que 0,60, que é o teto aqui das expectativas na Bloomberg, aí você vai ter uma reprecificação mais forte nos juros futuros. Os juros futuros vão subir ainda mais do que tem subido ultimamente. Beleza? Então eu acho que eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, deixa sua pergunta aí nos comentários, onde quer que você esteja ouvindo isso. No YouTube a gente está tendo um pouquinho de problema para subir esses áudios. Eu vou ver se eu consigo resolver isso hoje. Mas está lá no Spotify também, no Substack. Lembre-se, assine o nosso Substack, por enquanto é gratuito. No futuro vai ter alguma parte que vai ficar, como é que se diz, para assinantes pagantes, mas vai ter ainda partes free, né? Partes gratuitas. É lá no Substack, então esquinasucupira.substack.com. Substack é Substack, Substack. Se ficar muito difícil, não tem problema, vai no Google, coloca Esquina Sucupira, que a gente ainda está em primeiro ali no Google, e você vai entrar no nosso Substack, coloca o seu e-mail, que aí você recebe todo dia avisos sobre esse podcast, e na sexta-feira sempre a nossa newsletter, que é um pouco mais pesada de conteúdo, um pouco mais densa, mais complexa, falando sobre temas econômicos, mas sempre de uma forma que eu imagino seja mais digerível, né? Mais fácil de todo mundo entender, e também sempre trazendo uma alternativa aí para os seus
investimentos para proteger o seu dinheiro, que foi tanto suor para conseguir, não seja perdido por alguma barberagem política por aí, beleza? Então a gente volta amanhã se tudo der certo. Bons negócios a todos e até lá. Força, Sucupira! Acorda, Sucupira!